Paz do Senhor, amém? Amém. Não sei o que é que eu vou fazer com a irmã, mas está tudo bem. Irmãos, amados, quando a irmã Sara perguntou um dia para me colocar na escala da palavra, eu disse, bota bem lá para frente, lá para o último mês. Ih, esse negócio é complicado, viu? Tá vendo? É luta, viu? Isso é bom para quem não tem cabelo assim, né? Mas eu, pelo amor de Deus. Aí eu disse, coloca lá para a última semana do mês, lá para frente. A irmã disse, tá certo. E eu não pensei em nada. Acho que eu estava ocupada no momento. E nesses momentos de palavra a gente quer botar, né? Lá para frente, né? Obrigada, irmã. E ela colocou lá na última semana. Só que eu não lembrei que a última semana do meu trabalho é daquele jeito. Eu estou aqui, minha cabeça está a mil. E ainda tem um culto do Azaf. Amanhã eu tenho que estar de 8 horas da manhã numa reunião. Deus é bom. E eu fiquei bem pensativa em relação a essa palavra. Eu estava até comentando com Sara em casa. Eu disse, olha, eu não tenho nada não, vice. Quer dizer, né? Eu não tenho nada mesmo não. Espírito Santo não falou nada para mim. Eu estou orando, eu estou preocupada, eu estou ansiosa. É muita coisa na cabeça, é muita coisa para resolver. E eu não sei nem o que é que eu vou fazer. E eu não sei nem o que é que eu vou falar. Aí ela disse, mas tem paciência. Tu sabe como é as coisas? Verdade. Deus, ele faz do jeito que ele quer, no tempo que ele quer, da vontade dele, porque ele é Deus. Quem sou eu para dizer o que o Espírito Santo tem que me falar ou deixar de falar, não é verdade? E veio uma palavra na minha mente ali, que eu pensei que seria, aí eu comecei a pesquisar, e eu comecei até a escrever. Só que, na realidade, não tinha nada a ver com a história. E eu disse, Jesus, eu não estou entendendo muito, eu fiquei meio que impaciente. Eu vou orar. E eu fui, me centrei, me tranquei ali no quarto e eu fui orar. E eu comecei a orar, a falar com Jesus. E o Espírito Santo foi me trazendo um monte de coisa. E eu confesso para os irmãos que naquele momento, o meu sentimento dali, apesar de tantas lágrimas, nem palavra saía da minha boca mais. Mas foi de constrangimento. O meu sentimento naquele momento foi ser constrangida. E a gente sabe que o pai, ele corrige a quem ele ama. Ele corrige porque vê o servo, o filho, de certa forma, com comportamentos que posso dizer que não estão agradando naquele momento. Mas ele corrige porque ele ama. Porque ele quer te trazer de volta para o rumo certo, porque ele quer te trazer de volta para perto dele. E eu louvo a Deus por isso. Eu até escrevi aqui como se fosse um título da reflexão, as responsabilidades que costumam nos afogar. E eu fiquei bem pensativa em relação a isso. Lá em Mateus 6,33 diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vos será acrescentado. Eu confesso para os irmãos que a palavra diz, busca primeiro o reino e a sua justiça e tudo será acrescentado. É simples. Não precisa nem de muita explicação. Mas na maioria das nossas atitudes, na maioria das nossas decisões, não funciona dessa forma. Porque somos ansiosos, porque somos preocupados além do limite. Às vezes a gente pensa que Deus não vai fazer, que Deus vai demorar para fazer. E a gente acaba que não pergunta a Deus o que é que a gente deve estar fazendo. E eu não só falo a respeito de coisas grandes, porque Deus ele quer participar da nossa vida nos detalhes.
Deus, Ele nos chama, Ele derrama os dons sobre as nossas vidas, Ele nos capacita, Ele nos dá responsabilidade. E é exatamente esse ponto que eu quero tratar com vocês hoje. É exatamente esse ponto que o Espírito Santo tratou comigo. Ele nos dá a responsabilidade. E nós sabemos que o ser humano costuma ser um tanto quanto exagerado. Exagera numa responsabilidade, exagera num sentimento, exagera numa preocupação, exagera numa ansiedade. De certa forma, a gente é um pouquinho exagerado. Então, eu trouxe aqui, para vocês no final vão entender, vai dar certo. Eu trouxe 3 personagens da Bíblia que passaram por esses exageros. E de certa forma se desviou um pouquinho do caminho do Senhor. O primeiro foi Moisés. A história de Moisés, a maioria, né, uma boa parte da história de Moisés, se encontra lá no livro de Números, a partir do capítulo 20. E nós sabemos que Deus, Ele chamou Moisés e disse: Moisés, eu vou querer te usar para libertar o meu povo, libertar o povo ali das mãos de Faraó. E não era meia dúzia de pessoas. Eram mais ou menos 2 milhões de pessoas. Só. 2 milhões só. Eu lidero meia dúzia, só falta infartar. Meia dúzia. E Moisés, eu acredito que naquele momento ali, conversando com Deus, ele... Como assim? Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para liderar 2 milhões de pessoas, tirar aquele povo ali das mãos de Faraó, tirar aquele povo ali do Egito? E a primeira coisa que Deus colocou na vida de Moisés, entre tantas e tantas coisas, foi responsabilidade. Moisés, eu estou te dando uma responsabilidade de chegar ali no Egito, fazer tuas estratégias e tantas outras coisas para tirar aquele povo dali, do Egito. E você vai levar esse povo para uma terra que mana leite e mel. Eu acredito que o sentimento de Moisés naquele momento foi de medo, de muita preocupação. Mas Deus, eu nem sei falar, eu sou gago. Primeira coisa que a gente faz quando Deus nos chama para fazer alguma coisa é colocar um empecilho, é colocar um obstáculo. Eu não sei fazer. E Deus disse: tu vais falar o que eu vou mandar tu falar. É simples. Moisés foi e fez tudo o que tinha que fazer e tirou aquele povo. Claro que com a ajuda de Deus. Quem fez foi Deus. Moisés era apenas um instrumento. E tirou todo aquele povo ali do Egito e foi liberto, e a gente sabe de todo o processo. E eu acredito que a mente de Moisés, de dia à noite, trabalhava muito. Deus me colocou à frente desse povo, essa multidão. O que é que eu vou fazer com esse povo inteiro, com essas mulheres, com essas crianças, com esses animais? O que é que eu vou fazer? E a gente sabe que Moisés falava muito com Deus. E a responsabilidade de Moisés era muito grande. Mas chegou um tempo que o povo começou a reclamar muito. Moisés, não tem água para beber. Moisés, não tem comida para a gente comer. Moisés, tu trouxesse a gente dali, da terra do Egito. Querendo ou não, a gente comia, a gente bebia. A gente tinha um lugar para descansar a cabeça. Trouxesse a gente para cá, para o deserto, para morrer. Morrer de sede, morrer de fome. Foi isso? E eu acredito que Moisés, escutando tudo aquilo daquele povo, começou a se irar. Moisés pegou ali na mão de Arão e disse: vamos ali.
Foram conversar com Deus. O que é que eu vou fazer com esse povo? O povo estava reclamando, o povo está com sede, não tem água. E Deus disse, Moisés, fala ali com aquela pedra. Toca nela. E vai jorrar muita água. Água que vai dar para esse povo beber, guardar e depois beber de novo. Moisés disse, está certo. Mas eu acredito que naquele momento o coração de Moisés estava raivoso. Estava sem paciência. Porque a responsabilidade dele era muito grande para com aquele povo. Moisés chegou perante aquele povo, chamou todo mundo, estava na frente daquela pedra, deu 2 porradas na pedra com aquela vara e jorrou água. Mas o que é que Deus mandou Moisés fazer? Só toca, Moisés. Só toca. E eu trago para a igreja o seguinte, como eu falei no começo, eu acredito que a primeira coisa que Deus colocou na vida de Moisés ali naquele momento foi uma responsabilidade, e ela não foi pequena. E muitas vezes, quando a gente tem uma responsabilidade, a gente quer fazer mais, a gente quer fazer bem feito. É para Deus. E a gente quer fazer mais. Mas existe um tempo que a gente exagera nesse mais e esquece de Deus. E esquece do que Deus pode fazer, e esquece que Deus ele é dono do milagre, e esquece que Deus ele é dono do impossível. Foi com Moisés naquele momento. Moisés, só toca na rocha. Não é água que o povo quer? Só toca. Moisés chegou na pedra, como eu já falei, deu 2 lapadas com aquela vara, e foi água. Tanto é que depois Deus chamou a atenção de Moisés. O que é que acontece com a nossa vida? A gente quer fazer sempre mais, e mais, e mais. E muitas vezes a gente não lembra do que Deus nos fala. Só toca, Moisés. Quer fazer muito no trabalho, quer fazer muito na faculdade, quer fazer muito na igreja, muito. Mas Flávia, é para Deus, amém. Mas tudo tem limites. A palavra de Deus diz, fazei tudo com ordem e decência. É simples. Outra pessoa, amados, que Deus falou ao meu coração foi Salomão. Todos conhecem Salomão, filho do rei Davi, que era segundo o coração de Deus. Davi fez coisas maravilhosas. Quem que não quer ser segundo o coração de Deus? Quem? Davi morre, senta na cadeira de rei Salomão. Deus chegou para Salomão e disse, o que é que você quer? Imagina Deus chegando para a gente e dizer assim, olha, o que é que você quer? Pede. Ele é dono de tudo, ele é dono do ouro, ele é dono da prata. O que é que você quer, Salomão? Salomão disse, Deus, eu só quero sabedoria. Me dá sabedoria? E Deus, certo, deu uma porção de sabedoria a Salomão. Nós sabemos que Salomão ali como rei, ele tinha muitas responsabilidades com o seu reino, com todas aquelas pessoas ali. Ele tinha muitas coisas para fazer, muitas tarefas para fazer. E a palavra fala que Salomão era um homem tão sábio, que vinha pessoas de longe pedir conselhos a Salomão, que vinha pessoas importantes pedir conselhos a Salomão, rei de outras cidades, juízes, governadores, vinham conversar com Salomão, porque Salomão era o cara. A sabedoria dele era esplendorosa. Mas Salomão tinha muita responsabilidade sobre todo aquele reino que Deus colocou em suas mãos.
Só que quando Salomão sentou na cadeira de rei, Deus chegou para Salomão e disse: olha, eu vou te dar tudo que você precisa. Você vai ter dinheiro que não vai nem poder contar. Tudo aos seus pés. Eu só te peço para não casar com mulheres estrangeiras. Obedece as minhas ordens e você será próspero. E teus filhos serão prósperos. E teus netos e teus bisnetos serão prósperos. Só isso. É simples. E eu acredito que naquele momento, Salomão, assim que ele começou o reinado, ele era muito temente a Deus. Era lindo as coisas que ele fazia. Tudo era Deus, tudo era para Deus. Fazer um templo para Deus. Tudo era em nome de Deus. Era um homem que todo mundo admirava. E era coisa linda. Só que foi passando os anos, foi passando o tempo. E eu acredito que Salomão era muito atarefado, era rei. E foi ganhando poder, e foi ganhando fama. E o ego começou a inflar. É o perigo. O que é que Deus falou lá atrás? Salomão, você não pode casar com mulheres estrangeiras. Mas como eu falei há um tempinho atrás, as demandas, elas nos sufocam. As responsabilidades, certas vezes, elas vão nos sufocar. E a gente acaba que esquece o que Deus ele nos diz, o que Deus nos fala. Porque Deus ele está a falar conosco o tempo todo. O tempo todo. Eu lembro uma palavra que o pastor Luiz trouxe aqui, eu nunca me esqueci, que ele disse: quanto mais nós dermos atenção à voz de Deus, ela vai ficar mais audível. Nunca me esqueço disso. E como é bom ouvir a voz de Deus. E foi passando todo esse tempo do reinado de Salomão, dessa fama, dessa sabedoria, dessas responsabilidades. E Salomão começou a se engraçar com mulheres estrangeiras. Começou a se apaixonar por mulheres estrangeiras. Começou a amar mulheres estrangeiras. E daí que foi o fim da carreira de Salomão. Ele começou a construir templos e mais templos e mais templos a deuses estranhos. Quem colocou Salomão na cadeira de rei? Deus. Quem deu sabedoria a Salomão? Deus. Quem deu toda a riqueza a Salomão? Deus. Ele está o tempo todo nos dando. E às vezes nós não temos a mínima noção do milagre que Deus ele faz sobre as nossas vidas todos os dias. Ah, mas não tenho quase nada. Eu nem tenho um carro, eu nem tenho uma moto, minha casa é alugada. Se a gente for olhar para a vida de tantas pessoas que não tem nenhuma casa, que não tem nenhuma sandália para calçar, que não tem nenhum travesseiro para deitar a cabeça. Muitas e muitas vezes nós somos, que eu peço perdão pela palavra, egoístas. Porque Deus ele está o tempo todo disponível e nos abençoando. O tempo todo. A palavra dele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E quando Deus ele nos dá uma responsabilidade, eu vou me agarrar com essa palavra hoje. Quando Deus ele nos dá uma responsabilidade, por mais difícil que pensamos ou imaginamos, Ele pega na nossa mão e diz: vamos, eu vou com você, eu te dei a responsabilidade, mas eu não te abandonei. Eu te dei a responsabilidade, mas eu não vou ficar olhando para você de longe. Eu te dei a responsabilidade, eu pego na sua mão e vou com você. Mas passou o tempo e Salomão esqueceu de tudo que Deus falou para ele. Casou com mulheres estrangeiras. Debandou-se, como diz o ditado. E esse é exatamente o perigo
E eu não estou falando só a respeito de igreja. Geralmente quando eu chego no meu trabalho, eu me sento lá, baixo minha cabeça e faço minha oração. Não, certo? O que foi que eu li para começar? Busca primeiro o reino. E tudo vai ser acrescentado. Mas tem dias que eu chego lá no trabalho, eu me sento e já vou ligando o computador, e já vou abrindo coisas, já vou respondendo mensagem, e já chega já conversa, quando penso que não orei. Espírito Santo traz a memória. Não orou. Cadê a oração? Deus nos faz passar em provas, em cursos, em concursos, e a gente entra na faculdade e dá glória a Deus por aquilo. Eu queria tanto fazer esse curso e almeja chegar o dia da formatura. E eu agradeço tanto a Deus por Ele ter me proporcionado fazer aquilo, e todo dia eu agradeço por aquilo. Mas daí que eu começo a responsabilidade começa a aumentar. E começa a vir trabalhos, e começa a vir seminários, e começa a vir apresentações, e começa isso, e começa aquilo, é TCC, a conclusão disso, a conclusão daquilo. Cadê a minha gratidão? Cadê aquele coração grato que quando eu coloquei os pés no primeiro dia da faculdade, eu disse, Deus, meu coração hoje está disparado, está grato, porque tu me trouxeste até aqui, fica comigo. Mas com o passar do tempo, com as responsabilidades aumentando, eu já não lembro mais de Deus. Eu não tenho mais tempo. Eu estou cansada, é muito trabalho, é muita coisa para fazer. É aquela oração de 2 minutos e meio. Me sento na minha cama, Jesus, obrigada por esse dia. Amém. E se eu fizer deitado, já era. E a terceira pessoa que o Espírito Santo me fez lembrar ali de tudo isso que eu trouxe para a igreja, que Deus trouxe para a igreja, foi um homem chamado Eli. Eu confesso para os irmãos que eu não gosto muito dele. Não gosto desse homem. Eli. E vendo algumas coisas ali a respeito de Eli, a palavra diz que ele era o sumo sacerdote. Veja. Ele era o quê? Sumo sacerdote. Nós sabemos que naquele tempo, a presença de Deus não era para todos. Como é hoje. Eu me sento no meu quarto, choro de me acabar. E é lindo isso. A gente pode passar o dia inteiro agradecendo por isso. E não vai se igualar, nada vai se igualar a isso. E a gente sabe que naquele tempo, era só os sacerdotes, os sumos sacerdotes que tinha acesso a Deus. Uma vez por ano, ele tomava conta do tabernáculo, ali em Siló. Eu creio, geralmente, quando eu escuto essa palavra, me vem na mente muita gente. Eu acredito que uma vez por ano, aquela multidão ali em Siló, ia oferecer sacrifícios, ia orar, ia clamar a Deus. Quem era a pessoa responsável por tudo isso? Que fazia essas coisas, que era à frente de tudo isso naquele tabernáculo? Eli, o sumo sacerdote. Aquele a quem Deus chamou. Aquele a quem Deus derramou óleo. Aquele a quem Deus derramou unção. Aquele a quem Deus deu responsabilidade sobre aquele lugar, sobre aquelas práticas de sacrifícios, de orações, era tudo ele. Tinha ajuda dos filhos, mas eram umas bênçãos, para não dizer outras coisas, né? Tá. E eu, pensando em tudo isso, a responsabilidade que Deus deu a Eli. Só que
que foi passando um tempo, e chegou um menino para ajudar Eli, Samuel. Só que Samuel chegou para Eli muito novinho. Que era filho de Ana. Ana chegou, deixou Samuel lá e disse: Senhor, a partir de hoje meu filho vai ficar com você como prometido. Deus me deu e ele está aqui para lhe ajudar na casa do Senhor. Samuel ficou. E eu entendo que quando Samuel ele foi crescendo ali naquele lugar e vendo ali fazer todas aquelas coisas, ali com todas aquelas responsabilidades, e ele foi aprendendo. E Deus foi gostando do que estava vendo naquele menino. Só que chegou uma noite, Eli estava dormindo, acredito que em seu quarto, Samuel deitado, acredito que no outro quarto. E Deus, como a gente já escutou isso várias vezes, Deus chama Samuel, Samuel. Só que ele não tinha a intimidade que ele tinha com Deus. Ou que ele já tivesse um tempinho atrás com Deus, porque eu acredito que ele não tinha mais intimidade com Deus naquele momento. Samuel se levantou, foi até o quarto de Eli e disse: Senhor, o senhor está me chamando? E ele disse: não lhe chamei, volte a deitar, vá dormir. E Deus mais uma vez: Samuel. E ele chama Samuel por 3 vezes. Quando é na terceira vez que Samuel vai até o quarto de Eli, ele entendeu. Meu filho, volte para o seu quarto. E quando você escutar isso novamente, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ele entendeu que era Deus chamando. Certo? Mas pensa comigo. Naquele momento que Samuel saiu do quarto de Eli e voltou para seu quarto, onde ele estava ali deitado, dormindo, eu fiquei imaginando o coração de Eli, como ficou naquele momento. Um sumo sacerdote, que era responsável por tantas e tantas coisas no templo, aconselhamentos. Eu até anotei algo aqui, que ele era líder civil e espiritual de Israel. Veja a grandeza que esse homem era. Líder civil e espiritual de Israel. E eu fiquei imaginando ali, sozinho naquele quarto, sentado, e disse: por que Deus não me chamou? Por que Deus não falou comigo? Eu sou o sumo sacerdote. Eu que tenho as responsabilidades. Por que chamou o menino? Começou agora, nem sabe de nada, nem conheceu a voz. Por que o Senhor não me chamou? Eu acredito que naquele momento ali ele ficou um tanto quanto raivoso. Vou usar essa palavra, acho que vocês vão me entender. Mas vai passando tempos e tempos, e eu quero trazer novamente o que eu já disse várias vezes antes. A responsabilidade, ela vai nos afogando. E a gente sabe que o declínio de Eli não foi apenas responsabilidades. Eu não quero levar para esse outro lado dos meninos, dos filhos desobedientes. Mas a responsabilidade daquele homem era tão grande com aquele povo, com aquela população ali de Israel, que eu acho que ele queria fazer sempre o melhor. Hoje é festa, o povo vai vir, vai ter animais aí para sacrificar. E eu sou responsável por tudo isso, eu tenho que tomar a frente, eu tenho que tomar algumas atitudes, algumas responsabilidades. Eu tenho que fazer o melhor. E eu pergunto para a igreja: quando nos é dado responsabilidades da parte de Deus e a gente tem que fazer, e Deus fica onde? Onde fica Deus? E foi exatamente esse ponto que me chamou bastante atenção em tudo isso que Jesus me falou. Exatamente esse ponto que eu fiquei um tanto quanto constrangida na presença de Deus. Não porque eu não oro, não porque eu não busco a presença. Quando eu estava ali naquele momento orando,
Deus disse, Flávia, não é dessa forma. Eu lembrei disso aqui. Asaf. Foi bem forte. Não é dessa forma, Flávia. E eu não estou falando em forma de música, harmonia, voz. Não estou falando disso. Porque Ele me colocou em minhas mãos uma responsabilidade de eu liderar o louvor. E eu sempre quero fazer o melhor. Por mais cansada que eu esteja, é as cifras, como eu sempre falo para o pessoal, é as cifras para organizar, é qual música, é a escala, você pode, você não pode. E isso vai tomando uma proporção. Vem o culto de vigília, e é muitos louvores. Vem um culto disso, e é muitos louvores. Tá agora aí o culto do Asaf, com um monte de responsabilidades. E eu tenho que tomar atitude, porque eu estou na frente, porque Deus me colocou na frente. Embora que as outras pessoas me ajudem, os integrantes, claro, me ajudam. Mas as decisões, agora, nesse momento, tem que partir de quem? De mim. E isso vai tomando uma proporção tão grande, eu tenho que fazer, eu tenho que correr, eu tenho que pegar, eu tenho que ligar, eu tenho que mandar mensagem. Deus está onde? Cadê Deus? Flávia chega na igreja, não sequer tem tempo de se ajoelhar para orar e agradecer porque me trouxe até aqui. Porque já chega pessoas e diz, Flávia, olha aquela nota, olha, pega o retorno, ligou a mesa, olha, bora. Não é sobre isso. E o Espírito Santo, ele gritou no meu coração, Flávia, toma água. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Não é sobre isso. Aleluia. Está aqui, com a responsabilidade do tamanho de um trem. Acho que ele já se acorda de 5 horas da manhã mandando mensagem para Sara. É lindo ver essa responsabilidade dele. Tem que pregar às vezes terça, quarta, quinta, sexta, domingo, de manhã, de tarde, de noite. Não é fácil. Não é fácil, mas foi colocada uma responsabilidade sobre ele. Está aqui a benção. Vou falar dela porque vive comigo e eu vejo. Ela me levou no trabalho ontem. Foi ontem? Antes de ontem. Terça me deixou no trabalho, porque... Não sei nem por que mais. Me deixou no trabalho, voltou para casa, disse, Flávia, vou fazer o caixa da igreja. Tá. Eu nem mando mais mensagem. Acho que ela chegou em casa, era 1h da tarde. Ela falou comigo, era 5h da tarde. Terminei agora. De quê? De fazer o caixa da igreja. Oxi. Aí ela disse assim, já tem gente que pensa que é fácil. Mas ainda não é sobre isso, Sara. Não é sobre ter só responsabilidade de financeiro da igreja. Não é só ter responsabilidade. Tá Érica aqui fazendo as estratégias dela. Para sexta-feira tá ali evangelizando. E compra caixa de som e pega microfone, a menina toca. Quem vai, pega panfleto, preciso disso, manda mensagem. Não é sobre isso. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Busca primeiro o reino e tudo é acrescentado. Aleluia. Flávia, busca primeiro o reino e tudo é acrescentado. Guilherme, busca primeiro o reino e tudo é acrescentado. Glória a Deus, aleluia. Tudo. Uma coisa que eu aprendi com esse tabefe na cara que eu levei ontem. Tabefe santo, e eu agradeço a Deus. Com o coração chorando ali, quietinha, mas com o coração grato. Dizer, Jesus, obrigada por abrir meus olhos. Obrigada por me trazer de volta para o caminho em que deve ser andado. Obrigada. A palavra fala que o pai, ele chama a atenção do filho porque ama. E eu entendo muito isso. Muito.
Não deixem que o excesso de responsabilidade na vida de vocês deixem de lado o Espírito Santo de Deus. Com a família de vocês, com a escola, com a faculdade, com o trabalho de vocês. Não permitam. Não permitam, como fez Moisés ali com raiva, bateu na pedra. Não, Moisés, é só tocar. Salomão não casa com mulheres estrangeiras. Tô nem aí, esqueci. Eli, para que tanta coisa? Para que tanta coisa, Eli? Sou eu Deus que faço. Sou eu Deus que mando, desmando. Sou eu Deus que tenho um controle. Para que tanta preocupação? Para que tanta insônia? Para que tanta ansiedade? Para quê? A palavra diz que não cai sequer uma folha seca de uma árvore, se Ele não permitir. Para que tanta ansiedade? Porque é Ele que faz e Ele sempre vai fazer. Nós só precisamos estar na dispensação. Jesus, eu estou um pouquinho preocupada, mas toma a frente. Deixa eu colocar em tuas mãos, deixa eu descansar um pouquinho. Toma a frente. Faz o teu querer, faz a tua vontade. E pode ter certeza que Ele sempre vai fazer o melhor e o maior. Porque a palavra dele diz, o que eu tenho preparado não chegou nos ouvidos, não chegou na visão, nem sequer chegou no coração do homem. O que eu tenho preparado para vossas vidas é muito maior do que nós possamos imaginar. Então, meu caro, nessa noite, assim como eu fiquei agradecida pelo puxãozinho de orelha do Espírito Santo, que vocês possam parar no cantinho de vocês e dizer, Jesus, abre os meus olhos. Onde eu estou errando? Me traz de volta. Não permita que eu me perca. Porque é bem triste. E eu me lembrei, quando eu estava lendo tudo isso, lá da igreja de Laodiceia, o povo morno. Não, nós somos crentes. Eu imagino aquele povo bom, de bolso, pegando ali no braço do seu esposo, no braço da sua esposa, vamos para o culto, dia de domingo. Está tudo bem, estamos indo para a igreja, tem uma casa farta, tem uma família boa, tem um dinheiro no banco, está tudo certo. E no final das contas, o que é que Deus falou daquele povo? Pobre, cego e nu. Só Deus. Somente Ele sempre vai ter o melhor para nos dar. E que possamos ser gratos todos os dias por tudo que Ele tem feito e fará na nossa vida. Amém? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite. Eu agradeço em nome de Jesus.